A paz do Senhor, meu querido irmão. Estamos dando início a mais uma videoaula das lições bíblicas de adulto da CPAD. Estamos iniciando hoje o quarto trimestre do ano 2022, o último trimestre desse ano, onde estaremos estudando a respeito do livro de Ezequiel. O tema da revista desse trimestre é a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Então estaremos aqui hoje tendo uma lição panorâmica, falando a respeito do livro de Ezequiel. O que é que estaremos aprendendo ao longo desse trimestre? O que é que veremos em cada uma das lições? Como está dividido o livro de Ezequiel? E também dando início ao estudo desse livro, né? Já com a lição de número 1. Então, a lição número 1, que será estudada no dia 2 de outubro de 2022, ela tem o título Ezequiel, o Atalaia de Deus. E o textuário está lá em 1 Coríntios, no capítulo 9 e o versículo 16, que diz o seguinte: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o evangelho. Estaremos falando aqui hoje a respeito do papel, da função do atalaia. Falaremos disso em relação a Ezequiel, como é que era esse papel de atalaia, quem é que tinha essa função no Antigo Testamento, ali no livro de Ezequiel, e traremos para o dia de hoje, mostrando que nós, anunciadores do Evangelho, somos atalaias de Cristo nesta terra, anunciando o Evangelho do Senhor Jesus. Veremos isso com mais detalhes no quarto tópico da lição. A verdade prática diz: além de guardar e cuidar, a missão do atalaia é anunciar tanto o julgamento divino como as boas novas, Anunciar, ou seja, tanto a bênção, a parte boa, como também a parte ruim, a parte que é consequência das escolhas ruins, A parte do julgamento. Então estaremos estudando a respeito disso, não só na lição de hoje, mas também no decorrer do trimestre, as consequências das nossas escolhas. A revista desse trimestre tem como autor o pastor Ezequiel Soares, que já escreveu muitas revistas da nossa escola dominical. E a leitura bíblica em classe dessa primeira lição, ela se encontra em Ezequiel, no capítulo 3, os versículos 16 ao 21 e o versículo 27. A gente vai estar fazendo a leitura desses versículos posteriormente para podermos apresentar os tópicos em que eles estiverem presentes. Então, aqui na introdução, o autor diz assim: as 3 lições do presente trimestre, elas foram selecionadas do livro do profeta Ezequiel. Por que é importante o estudo desse livro hoje? O autor fala, por que é importante a gente estudar esse livro hoje? É que ele traz, duas situações em que é importante a gente estudar esse livro. Ele diz que a presente lição, a lição de hoje, ela trata da responsabilidade dos atalaias constituídos por Deus ontem e hoje. Então, por que a gente tem que estudar o livro de Ezequiel? Primeiro, o autor nos fala aqui para nós refletirmos a respeito da soberania de Deus, sobre a história tanto de Israel como das outras nações. Pois vemos que Deus ele está no controle tanto do seu povo escolhido, a nação israelita, como também de outras nações. No livro do profeta Ezequiel, vemos que Deus ele se refere também a outras nações, traz julgamento a outras nações que não Israel. E vemos em toda a Bíblia que Deus ele é o Senhor de toda a história e de todo o universo. Então ele tem domínio sobre todas as nações. No livro de Ezequiel, isso é ressaltado. Em segundo lugar, nós vemos, o autor também fala aqui, para que nós possamos fazer uma avaliação contínua
sobre a presença de Deus na nossa vida pessoal. O livro de Ezequiel, ele permite que a gente faça isso, para que a gente possa ter noção de que se nós realmente estamos andando de acordo com a vontade de Deus, nós estamos cumprindo aquilo que Deus nos ordena, nós estamos fazendo aquilo que agrada a Deus, nós estamos andando no caminho correto. Então isso é uma avaliação contínua que nós devemos fazer. O livro de Ezequiel permite que a gente pense, reflita a respeito disso. Até porque a responsabilidade ela é individual. Estaremos estudando isso ao longo desse trimestre. Também, outro ponto importante no estudo do livro de Ezequiel é para nós termos informações a respeito das coisas futuras, coisas que ainda virão, a respeito de coisas escatológicas. O livro de Ezequiel, ele também é um livro que fala a respeito de escatologia, a respeito de coisas futuras. Estaremos estudando mais para o final do trimestre a respeito dessas questões escatológicas que estão contidas também no livro de Ezequiel, que tem referências aí, por exemplo, no livro de Apocalipse. E outro ponto, um quarto ponto, que também mostra a importância de nós estudarmos o livro de Ezequiel, é que é um livro de difícil entendimento. É um livro que tem poucas coisas escritas a respeito dele, né? Comentários a respeito do livro de Ezequiel. Então essa aproximação com o livro é importante para que a gente tenha uma maior compreensão, para que a gente venha ter uma maior afinidade e assim possa compreender melhor o conteúdo que há nesse livro tão importante para que nós possamos compreender tanto a respeito da história de Israel, como nós falamos também a respeito da soberania de Deus em relação a outras nações, como também a respeito de coisas escatológicas. Então nós vamos estar vendo aqui ao longo do trimestre, né, o tema da revista é a justiça divina, né, a justiça de Deus, e nós estaremos vendo a relação dessa justiça divina com a santidade de Deus e também com a glória de Deus. Nós sabemos que Deus, ele é um Deus santo e ele requer santidade do seu povo. Como nós vemos em Levítico, no capítulo 19, e os versículos 1 e 2, Deus ele fala para o povo de Israel que ele é santo e pede para que o povo também seja santo. Sede santos porque eu, Senhor, sou santo. Nós vemos também lá em 1 Pedro, ele repetindo esse ensinamento, só que agora para a igreja do Senhor. Então, o mesmo ensinamento que valia para o povo de Israel, vale também para a igreja do Senhor em relação à santidade. Como está lá em 1 Pedro, no capítulo 1, versículos 15 e 16, onde Pedro diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ser santo é se afastar do pecado, é se afastar daquilo que desagrada a Deus, é buscar estar mais próximo de Deus, fazer a vontade de Deus. Isto é se santificar, é se afastar do pecado. Então, quando nós nos santificamos, Deus exige santidade do seu povo. E quando o seu povo se santifica, assim ele vai evitar experimentar os malefícios da justiça divina. Até porque nós sabemos que Deus ele é um Deus de amor, mas como o autor aos Hebreus bem escreve no capítulo 12 e nos versículos 28 e 29, ele diz: pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Veja que há uma forma de servir a Deus. Não se serve a Deus de qualquer maneira. Por quê? Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Então, não podemos servir a Deus de qualquer forma. Devemos servir a Deus em santidade. Porque se não servimos a Deus em santidade, nós iremos experimentar da justiça de Deus. Lá em Gálatas, também, no capítulo 6 e nos versículos 7 e 8, Paulo diz o seguinte: não erreis, Deus não se deixa escarnecer.
porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção, mas o que semeia do Espírito ceifará a vida eterna. Então nós vemos que, na verdade, nosso posicionamento para com Deus, de santificação, sendo posicionados como santos, nós iremos evitar, isso irá fazer com que nós não experimentemos a justiça divina. Então veja que há uma relação entre a justiça divina e a santidade de Deus. Deus, ele é um Deus santo e um Deus justo. Se nós também formos santos, nós não iremos experimentar dos males advindos pela justiça divina. Porque Deus, na sua justiça, ele fará aquilo que ele tem preparado para todos aqueles que andam contrários à sua vontade. Então, aquelas pessoas que fazem coisas que desagradam a Deus, ainda que outros não estejam vendo, ainda que outras pessoas não estejam sabendo que você está fazendo aquilo que desagrada a Deus. Mas Deus é aquele que vê todas as coisas. Diante de Deus, tudo está claro, tudo está patente. E um dia, a justiça de Deus, ela virá sobre toda criatura que não estiver posicionado como santo diante de Deus. Se nós estivermos posicionados como santos diante de Deus, não experimentaremos a ira vindoura da parte de Deus, que é a sua justiça divina. Deus é um Deus justo. Portanto, a ira que virá é a partir da justiça de Deus. E também há uma relação entre a justiça divina e a glória de Deus. É importante que a gente entenda isso, para que a gente não fique mais à frente achando que a justiça que Deus está aplicando, se algo está acontecendo, não, Deus está sendo injusto de forma alguma. É uma característica inerente a Deus ele ser justo. A justiça divina é inerente a Deus. Portanto, nós é quem mudamos, nós é quem variamos. E aí, consequentemente, há uma consequência diante das nossas ações, diante das nossas atitudes. Então, nós vemos no livro de Ezequiel, na verdade, que o juízo divino, a justiça divina, a aplicação da justiça divina sobre aquelas pessoas que são desobedientes a Deus, que não se santificam diante de Deus, é o afastamento da glória de Deus. Nós vemos isso no livro de Ezequiel. Vamos ver ao longo do trimestre isso. E vemos que a restauração divina, quando nós procuramos nos santificar novamente, nos posicionar como santos, estar diante de Deus da forma correta, aí ocorre a volta da glória de Deus. Então, há uma relação entre a justiça divina e a glória de Deus. Quando ocorre a aplicação da justiça divina, há um afastamento da glória de Deus. Mas quando nós nos posicionamos como santos diante de Deus, então volta a glória de Deus. E a aplicação da justiça divina, ela não ocorrerá. Isso a gente observa no livro de Ezequiel. Então aqui nós estaremos vendo no primeiro tópico da nossa lição a respeito do livro, como é que ele está dividido em 3 partes. No segundo tópico estaremos vendo a respeito do profeta Ezequiel, algumas características. No terceiro, sobre o Atalaia, mais precisamente os versículos 16 e 17, estaremos tratando aqui da leitura bíblica em classe, do capítulo 3. E no último, os versículos 18 até o 21 e o versículo 27, né, que tratam a respeito da responsabilidade do Atalaia, né, a respeito da responsabilidade. Então aqui no tópico 1, o autor, né, ele fala a respeito da divisão do livro de Ezequiel, que ele diz que ele é dividido em 3 partes, né, a primeira parte do capítulo 1 até o 24, a segunda do capítulo 25 até o 32 e a terceira do 33 ao 48. Então a primeira parte, ele diz que essas profecias foram entregues ao profeta antes da destruição da cidade de Jerusalém, do templo.
Os discursos eles são predominantemente de ameaças e juízos contra a prostituição e idolatria do povo, e também aí uma série de advertências aos falsos profetas, aos reis de Judá e aos sacerdotes. Já a segunda parte são aí profecias, oráculos divinos direcionados contra as nações vizinhas. Aí são várias nações. Isso revela que Javé não é somente o Deus de Israel, mas também de todas as nações. E na terceira parte, né, ela vai começar com a notícia da queda de Jerusalém. Aí é um momento de transição. São profecias sobre a restauração nacional, que se cumprem em Israel na atualidade, né, com o Estado de Israel, e sobre a regeneração espiritual de toda a casa de Israel. Né? Aí são também questões escatológicas, né? Uma regeneração espiritual. Então a gente vê que, na verdade, o ponto central das profecias de Ezequiel é a destruição do templo em Jerusalém, a destruição de Jerusalém. Né? Porque ocorre ali no capítulo 33 do livro de Ezequiel, é o ponto central. Porque antes é onde ocorre a modificação da mensagem no livro de Ezequiel. Antes da destruição do templo, a mensagem ela era uma, após é outra. Antes da destruição do templo, era uma mensagem de arrependimento, de castigo iminente para o povo. Iria vir o juízo divino, a justiça divina seria aplicada sobre as pessoas. E após o cumprimento dessas profecias, a partir do capítulo 33, a mensagem ela é transformada. Agora é outra mensagem que irá ser dada ao povo de Israel. Agora é uma mensagem de esperança, uma mensagem de consolação, uma mensagem de restauração, de regeneração, tanto para o Israel daquela época, uma mensagem há pouco tempo dali, como também mensagens escatológicas, de coisas que ainda irão acontecer. Estão presentes nessa terceira parte do livro. No caso, a primeira parte, nós iremos estudar aqui, e a terceira também. E essa segunda parte, em que o profeta ele traz algumas mensagens, onde Deus ele fala a respeito de julgamentos em relação a outras nações, essa segunda parte nós não estudaremos na lição desse trimestre, né? Então aqui no livro Através da Bíblia, livro por livro, de Meyer Pirmer, ele traz, né, um resumo a respeito de cada um desses capítulos do livro de Ezequiel, né? Traz mostrando direitinho aqui como é. E aqui a gente vê que, na verdade, né, dos capítulos 1 a 3, no capítulo 1, por exemplo, a gente vê a visão de Ezequiel, né? Uma visão que antecede o seu chamado, a sua missão, né? Ali ele vê a glória do Senhor. E aí no capítulo 2, a partir do capítulo 2, a gente vê a missão e a mensagem do profeta Ezequiel. A mensagem dele era uma mensagem de condenação para um povo desobediente. Já no capítulo 3, que a gente vai estudar aqui hoje, a gente vê a responsabilidade de Ezequiel, que foi posto como um atalaia, né, como um profeta sobre a casa de Israel. A gente vai estar vendo aqui no tópico 2 quem era Ezequiel. Ele era só um profeta ou o que ele era também? Então, a partir do capítulo 4, né, ali no final do capítulo de número 3, os versículos 22 ao 27, Deus ele fala para Ezequiel que ele deveria permanecer calado até que ele recebesse instruções para profetizar. Mas mesmo em silêncio, não podendo passar mensagens de forma oral para as pessoas, o profeta Ezequiel ele transmitiu algumas mensagens através ali de símbolos, de sinais, de imagens para as pessoas, para que eles pudessem tomar ali noção do juízo divino. Né? Eram mensagens de juízo divino, falando a respeito do sítio, né, da cidade de Jerusalém, a respeito do juízo divino que haveria de vir, a respeito da fome que as pessoas iriam passar.
Então tudo isso das pestes, né, que viriam, tudo isso foi ali passado pelo profeta Ezequiel nos capítulos 4 até o capítulo 6, né? Onde ali ele passa a trazer algumas mensagens da parte de Deus, agora já uma mensagem oral, né? Sobre, predizendo ali algumas desolações, né? Sobre o país, também trazendo desolações e juízos sobre a nação de Israel. Isso aqui a gente vai ver, por exemplo, na lição de número 2, né? Já na próxima lição, onde tem o título Vem o Fim, né? Esse é os capítulos 6 e 7, né? Nós estaremos estudando. Já o capítulo 8, nós estudaremos na lição 3, as abominações do templo, vai falar aí a respeito, né, dos capítulos 8 até o 11, fala a respeito da destruição de Jerusalém. São também capítulos com um aspecto escatológico, né, que trazem ali alguns pontos escatológicos. E ali no capítulo 8 vai falar a respeito de uma das causas da destruição do templo, que era a idolatria, né? Como vai ser visto na lição 3, as abominações que ocorriam ali no templo, né? Diversos tipos de idolatria. E aí os capítulos 9, 10 e 11 serão estudados na lição 4, né? Quando se vai à glória, né? Até porque Deus ele fala ali que vai haver um afastamento da sua glória, né? E o afastamento da glória de Deus, como a gente já falou, é uma implicação do juízo divino, né? Quando o juízo divino é aplicado, ocorre o afastamento da glória de Deus, da presença de Deus. Na lição 5, que se refere ao capítulo número 13, no livro de Ezequiel, nós vamos estar vendo algumas denúncias ali de Ezequiel em suas profecias aos falsos profetas, que estavam profetizando falsamente as pessoas, né, predizendo ali uma paz a eles, dizendo que a volta do cativeiro seria rápida, que eles iriam sair rápido ali do cativeiro. Então, na lição 5, nós estaremos vendo contra os falsos profetas. Na lição 6, estaremos vendo o capítulo 14 de Ezequiel. Veja que nós não vamos estudar todo o livro de Ezequiel, todos os capítulos do livro de Ezequiel. São alguns capítulos selecionados, capítulos chaves, versículos chaves, para que nós possamos ter uma compreensão geral. Mas, para o melhor entendimento, é bom que os irmãos vão lendo também, acompanhando todo o capítulo, né? Durante a semana, antes da aula, os irmãos vão acompanhando, né, lendo ali todos os capítulos que antecedem e o capítulo que vai ser também estudado, né? Para que ao final do trimestre nós tenhamos lido todo o livro de Ezequiel e estejamos compreendendo da melhor forma, né? Esse é o propósito, né? É entender da melhor maneira. Na lição 6, a justiça de Deus, estaremos vendo o capítulo 14 do livro de Ezequiel, onde nós veremos ali pessoas orando a Deus, né? Pedindo para que Deus ele venha trazer ali uma paz, trazê-los de volta, né? para Jerusalém, restaurar, restituir. Mas Deus não escuta ali as suas orações, porque aquele momento era o momento de aplicação da justiça divina. Então temos que entender que Deus, ele, através dos seus decretos, ele determina momentos para aplicação da sua justiça e momentos para restauração. Sabemos que ao final de todas as coisas, Deus tem preparado uma regeneração espiritual para o povo de Israel. Assim como Deus também tem restauração para a sua igreja. Tem novos céus, novas terras, novos céus, nova terra, garantido para o povo de Deus. Garantido para a sua igreja. Isso é algo que está já dito. É uma profecia garantida para o futuro. Mas há um tempo para isso. E há um tempo também para a aplicação da justiça de Deus. Nesse momento aqui para Israel era um momento de aplicação da justiça de Deus. Então não adiantava eles ali implorarem para que Deus ele resolvesse. Nós vamos ver isso melhor na lição 6. Ele diz ali que até mesmo se Noé, o Daniel ou Jó pedissem, não iria resolver. Então veja que
era uma situação mesmo pesada, de idolatria que aquela nação vinha passando. Então era necessário que houvesse a aplicação da justiça divina sobre a nação de Israel. Isso vamos ver na lição número 6. Na lição 7 nós estudaremos o capítulo 18 do livro de Ezequiel, onde nós veremos a responsabilidade individual. A responsabilidade ela é individual, onde as pessoas estavam ali se queixando, acusando Deus de que ele estava castigando aquelas pessoas pelo pecado dos seus pais. E Deus vai e mostra para eles que não era bem assim. A responsabilidade ela era individual. E aí nós encerraremos na lição 7 a primeira parte do livro de Ezequiel. Vai até o capítulo número 18. A segunda parte, que nós não iremos estudar, que vai do capítulo 25 até o 32, é uma série de mensagens de juízo, aí contra outras nações, nações vizinhas de Israel, principalmente essas nações, elas de alguma forma, elas atingiram Judá, e ali essas nações por exemplo, a de Amon, onde há julgamentos no capítulo 25, dos versículos 1 ao 7, nos versículos 8 ao 11, os julgamentos ele é para Moabe, nos versículos 12 ao 14 para Edom, então os amonitas, moabitas e também Edom, parentes, aí dos israelitas. Também há mensagem de julgamento para a Filístia, nos versículos 15 ao 17 do capítulo 25, ainda dentro do capítulo 25. E aí dos capítulos 26 ao 28, vemos aí uma mensagem de juízo para Tiro. Essa daqui é interessante, nós não vamos estudar, mas é importante também fazer uma leitura nessa parte aí do livro de Ezequiel, para o entendimento. E nós vemos que dentro dessa passagem aqui, quando é pronunciado juízos contra Tiro, nos versículos 12 ao 19 do capítulo 28, Ezequiel ele vê ali, além do príncipe de Tiro, Deus ele revela a Ezequiel a queda de Satanás, ali porque ele estava prefigurando a Satanás, o rei de Tiro. Então, ali Ezequiel vê a queda de Satanás e assemelha a exultação daquele rei de Tiro, a prepotência daquele rei de Tiro a Satanás. Então ali é mostrado a queda dele nessa passagem. Há também no capítulo 28, dos versículos 20 ao 24, há um julgamento a Sidom. E dos capítulos 29 ao 32, do capítulo 29 ao 32, há juízos ditos ali contra o Egito. Todos esses, de alguma forma, atingiram a Judá e receberam o juízo divino, a justiça divina da parte de Deus. Então, na terceira parte do livro de Ezequiel, que nós também iremos estudar a partir da lição de número 8, como nós já falamos, aqui há um momento de transição de mensagem. Até aqui, a mensagem foi a mensagem de um castigo. Foi a mensagem de uma justiça divina que haveria de vir. Quando isso foi concretizado, aí ocorre uma mudança no discurso. Agora, o que vai predominar é uma mensagem de consolação. É um discurso de esperança de Deus para com o seu povo. E ali, novamente no capítulo 33, nós vemos que a missão de Ezequiel ela é renovada. O ofício profético de Ezequiel agora é de um pastor entre os exilados, ajudando aquelas pessoas, confortando aquelas pessoas que sobreviveram. Então nós vemos que há uma mudança. Deus chama ele novamente ali de atalaia. Nós vamos ver hoje aqui, no capítulo 3, Deus coloca Ezequiel como um atalaia para levar uma mensagem de condenação, de juízo. E no capítulo 33, ao iniciar essa nova sessão, que vai do capítulo 33 até o 48, até o final do livro de Ezequiel, uma nova sessão, Essa sessão agora com uma mensagem diferente. Então Deus, nesse capítulo 33,
renova ali a mensagem de Ezequiel, onde nós estaremos vendo na lição de número 8, né, a respeito do bom pastor e os pastores infiéis, né? Ocorre aí uma repreensão aos falsos pastores de Israel, né, que estavam ali oprimindo aquelas pessoas, e há uma promessa da vinda aí do verdadeiro pastor, que vai recolher e alimentar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso no capítulo 34, onde nós vamos estudar na lição de número 8. Já a lição do número 10, nós iremos estudar no capítulo número 37, onde está ali a visão do vale dos ossos secos, né? Então, na lição de número 9, melhor, na lição de número 10, né, nós estaremos vendo a restauração nacional e espiritual de Israel. Isso porque a lição número 10 é no capítulo 37. E a lição de número 9 é os capítulos 38 e 39, onde há ali, né, o ataque de nações gentílicas contra Israel, né? Aí aqui o título da lição vai ser Gog e Magog, um dia de juízo, né? A gente vai estar também estudando a respeito desse assunto. E as lições 11, 12 e 13, elas estão nos capítulos, dos capítulos 40 ao capítulo 48, né? Que são capítulos aí escatológicos no livro de Ezequiel, onde nós estaremos vendo a visão do templo e o milênio, imersos no espírito dos últimos dias, e o Senhor está ali. Estaremos vendo, então, a respeito de assuntos futuros, assuntos escatológicos no livro do profeta Ezequiel. Então, essa é a mensagem que há no livro de Ezequiel. No tópico 2, ele fala a respeito do profeta Ezequiel, né? Então, aqui a gente separou alguns pontos que o autor ele traz aqui no tópico 2, como, por exemplo, o significado do nome de Ezequiel, né? Que em hebraico significa fortalecido por Deus. Vemos também que Ezequiel ele não é mencionado em nenhum outro livro no Antigo Testamento. Ele, pessoalmente, foi levado cativo na primeira leva do cativeiro babilônico, né, dos deportados ali, juntamente com o rei Jeoaquim. Nessa leva também Daniel foi, no ano de 597 a.C., né? Ele foi levado ali para a Babilônia, né? E ali ele exerceu o seu ministério, que foi um ministério tanto de sacerdote como de profeta. Ele iniciou ali aos 30 anos e realizou seu ofício durante 22 anos, aproximadamente. E ali ele vivia entre os exilados, os deportados ou desterrados. E ali, entre eles, ele exerceu o seu ministério profético, né? E, na verdade, ele encontrou uma resistência muito grande por parte das pessoas que preferiam acreditar na falsa promessa ou nas falsas profecias daqueles que diziam que o regresso seria rápido, que Deus iria restaurar rapidamente a nação. Como a gente já falou, a gente vai estudar aqui na lição de número 5, contra os falsos profetas, né? Existiam ali pessoas que estavam profetizando, e aí, muitas das vezes, é bom, as pessoas acham bom acreditar naquilo que aparentemente é bom para elas. E elas preferem depositar a sua fé naquilo ali do que acreditar na verdade. Infelizmente, muitas pessoas dão crédito a mentiras porque lhes parece atraente e não acreditam na verdade da palavra de Deus. Então ali nós vemos que Ezequiel ele foi contemporâneo de Daniel, que servia ali na corte de Nabucodonosor, e também foi contemporâneo de Jeremias, que estava profetizando lá em Judá para o povo de Jerusalém. E aqui no tópico 3, então nós vimos aqui no tópico 1 a respeito do livro de Ezequiel, dividido em 3 partes. Estaremos estudando a primeira e a terceira parte durante esse trimestre.
Vimos também aqui alguns aspectos a respeito de Ezequiel, em que época ele viveu, os seus contemporâneos, o que ele era, qual mensagem ele trazia. E aí estaremos aqui iniciando o estudo a respeito do livro de Ezequiel. No capítulo 3, o autor ele traz alguns versículos aqui para falar a respeito de Ezequiel como um atalaia e a aplicação que nós podemos trazer isso para os nossos dias. Está nos versículos 16 ao 21 e no versículo 27. Nós vemos aqui que esse terceiro tópico ele fala sobre o atalaia, é que ele explica o que é o atalaia, o fim dos 7 dias, a expressão filho do homem, o atalaia sobre a casa de Israel, que no caso está contido aqui nos versículos 16 e 17, onde o autor diz assim no versículo 16: E sucedeu que ao fim de 7 dias veio a palavra do Senhor a mim. Então aqui a gente vê, né, na verdade aqui é uma continuação do versículo 15, né, esses 7 dias aí que ele fala, possivelmente foi um tempo necessário aí para ele se restabelecer fisicamente, né, depois de ter tido as visões da glória do Senhor. Ele ficou atônito, ficou ali impactado com as visões que ele teve da glória do Senhor. E ali ele precisou desse tempo para se restabelecer, e quando ele se restabeleceu, veio a palavra do Senhor a ele. Agora, como nós vemos aqui no versículo 16, não mais como visões, mas como uma palavra oral, não mais como imagem, mas agora como som. Nós vemos, na verdade, que Deus, no Antigo Testamento, ele se comunica tanto através de visões, como também através da sua palavra, né? Vemos vários momentos aqui, trechos dizendo, veio a minha palavra do Senhor, assim diz o Senhor, assim disse o Senhor. Então, vemos que Deus ele falava tanto através de visões, como também através de sons, né, audíveis. Nós vemos, por exemplo, em 2 Samuel, no capítulo número 7, versículo 17, a respeito do profeta Natã, onde diz assim: conforme todas estas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Ou seja, recebeu uma mensagem tanto através de palavras, como também através de visão da parte de Deus. Então vemos que Deus ele se comunicava das duas formas com o seu povo. E assim foi com Ezequiel. Ele falou inicialmente através de uma visão, mostrando ali a sua glória, e também falou através da sua palavra, de forma audível, para que Ezequiel falasse para o povo de Israel. E assim, dessa forma, Deus ele alcança o coração do homem, através das portas de entrada para o interior do homem. Como nós já falamos aqui, os olhos, a nossa visão. Então, ele teve visões, ele viu a imagem e ali entrou para o seu interior, aquilo ali da parte de Deus, e também através do som, dos ouvidos. Então, os nossos olhos e os nossos ouvidos são as portas de entrada para o nosso entendimento, o nosso coração. E assim Deus também se comunica com o seu povo. E nós vemos que, na verdade, Ezequiel também utilizou as duas formas de comunicação para falar as profecias para o povo de Israel. Ele, de início, foi ali impedido por Deus de falar oralmente e utilizou ali símbolos, né, imagens, para que as pessoas pudessem ver qual a mensagem da parte de Deus. Então, não escutaram, mas viram, e aquilo ali entrou dentro deles. Mas muitos ali não receberam aquela mensagem da parte de Deus, o que já era ali esperado por ele. Deus já havia assim dito para ele. E aqui nós vemos também, no versículo 17, Deus ele diz assim para Ezequiel: filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu, da minha boca, ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Então veja que aqui Deus ele chama Ezequiel, ele se dirige a Ezequiel não pelo nome dele, mas usa a expressão
filho do homem, né? Ben Adam. Nós vemos, na verdade, que anteriormente ele assim já tinha chamado Ezequiel no capítulo 2, né? Quando ele chama Ezequiel, ele se refere a Ezequiel, não pelo nome dele, mas por essa expressão, filho do homem. Ali naquele momento da visão da glória dele, né? Onde Ezequiel estava vendo ali querubins diante de Deus, na presença de Deus, da glória de Deus, e ali ele identifica Ezequiel, qualifica Ezequiel como um homem no meio, né, de seres celestiais. Então, filho do homem caracteriza Ezequiel como um homem em meio a outros seres que não eram homens, que eram seres celestiais. Então, ali identifica, traz uma identidade, né? Que no caso ali, filho do homem, faz lembrar uma identidade humana, que é uma identidade fragilizada, pecadora. Esse nome, esse termo, essa expressão, filho do homem, ele também é utilizado para Jesus no Novo Testamento, onde ele é chamado filho do homem e também filho de Deus, ou filho do homem e o filho de Deus. Quando é o filho do homem, ali revela a natureza humana do Senhor Jesus. E quando é o filho de Deus, revela a natureza divina do Senhor. E ao mesmo tempo, ele era o filho do homem e também o filho de Deus. Ele tinha ao mesmo tempo a natureza humana e a natureza divina. Então, quando fala filho do homem, quando Deus se refere assim com Ezequiel, ele está qualificando ele como uma natureza humana, né? Uma característica humana. E ainda aqui no versículo 17, nós vemos que ele diz: eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Então Deus ele institui Ezequiel como atalaia. O sentido da palavra atalaia, o autor coloca aqui no texto da lição, é de vigiar, de guardar uma cidade. Como está lá no Salmo 127 e o versículo de número 1, onde o salmista diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, né? Alguém que estava ali posto acima para vigiar, para observar. Esse era também ali o atalaia. Como está lá em Isaías. Isaías no capítulo 62 e no versículo 6, ele diz assim: ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas, que todo dia e toda noite se não calarão. Ó vós, que fazeis menção do Senhor, não haja silêncio em vós. Então Deus mostrando aqui que havia posto atalaias em Israel, né? Então os profetas de Deus, eles eram atalaias. Como está lá em Jeremias no capítulo 6 e no versículo 17, Jeremias ele faz questão de dizer, ele diz assim: também pus atalaias sobre vós, dizendo: estai atentos à voz da buzina. Mas dizem: não escutaremos. Então veja que Deus, ele sempre colocava profetas, atalaias no meio do seu povo. Mas o povo era rebelde em escutar a voz de Deus. E eles deveriam, esses atalaias, esses profetas, anunciar tanto as bênçãos da parte de Deus, como a gente falou aqui, na verdade prática, né? Além de guardar e cuidar, a missão do atalaia é anunciar tanto o julgamento divino como as boas novas. Essa é a função, é a missão do atalaia. É anunciar aquilo que Deus manda que ele anuncie. É como Deus diz: e tu, da minha boca, ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Então, da mesma forma como ele recebia a palavra da parte de Deus, Ezequiel, ele deveria passar também para o povo de Israel. No tópico 4, o autor ele vai tratar a respeito da continuidade dos versículos que ele propôs aqui, que vai do versículo 18 ao 21 e versículo 27, e ele fala sobre a responsabilidade do profeta Ezequiel, né?
Então a gente vê aqui que Ezequiel ele era, na verdade, o destinatário original daquela mensagem, né? E ele tinha uma responsabilidade diante do povo, né, de levar essa mensagem para o povo, porque Deus tinha confiado isso a ele. Só que o que a gente vê, na verdade, é que essa mensagem que Deus confiou a Ezequiel, ela não se restringe somente ao profeta. Ela também alcança, ela se refere à nossa responsabilidade como cristão. Nós recebemos de Jesus Cristo a incumbência de anunciar as boas novas do Evangelho de Salvação aos pecadores. Então, essa mensagem, ela também cabe a nós. Porque essa mesma mensagem que Deus traz para o profeta Ezequiel, mostrando ele como responsável por levar a mensagem ao povo de Israel, é a mesma mensagem que o Senhor Jesus trouxe para nós em Marcos, no capítulo 16, versículo 15, e em Mateus, no capítulo 28, nos versículos 18 ao 20, na Grande Comissão. Então aqui, nos versículos 18 ao 21, o profeta Ezequiel, Deus diz o seguinte para o profeta Ezequiel: quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão requererei. Mas se avisares o ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste da tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque não avisando tu, no seu pecado morrerá, e as suas justiças que praticara não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas avisando tu o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livraste a tua alma. Então veja aqui que Deus ele traz uma mensagem para o profeta Ezequiel, de que ele deve falar tanto para o ímpio, como também para aquele justo que se desviou do caminho. Então veja que essa mensagem aqui trazendo para nós, anunciadores do Evangelho do Senhor Jesus, são mensagens que nós devemos levar para aquelas pessoas que não acreditam em Cristo, mas também somos responsáveis por levar a mensagem para os nossos irmãos, para aquelas pessoas que estão na igreja, que se desviaram do caminho, que por um motivo ou outro estão fora do caminho da salvação e muitas das vezes nem percebem. Nós somos responsáveis, nós, conhecedores da palavra de Deus, somos responsáveis por anunciar o caminho correto para essas pessoas. Não somente para aqueles que estão lá fora e precisam do Evangelho de Cristo, mas também para aqueles que estão dentro da igreja e precisam aprender qual o caminho que devem trilhar, qual o caminho correto que eles devem seguir. Porque muitas vezes nos preocupamos com aqueles que estão lá fora, seguindo o caminho da perdição, e muitas pessoas estão dentro da igreja, mas estão também trilhando o caminho da perdição. Então, Deus ele traz uma mensagem, isso a gente está trazendo, claro, para os dias de hoje, a mensagem é que de Deus para o destinatário original, que era Ezequiel, era para a nação de Israel, mas é totalmente cabível trazer para os nossos dias essa mensagem, conseguimos fazer essa analogia. E aqui nós vemos que fiz aqui uma tabela, né, com algumas combinações, e há 3 combinações possíveis para cada um dos casos, tanto para o ímpio como para o justo, em relação ao aviso do atalaia, se ele avisou ou não, se o ímpio ou o justo se converteu ou não, qual o resultado dessa conversão, né? Se ele se converteu ou não, qual o resultado disso, e quais as consequências para o atalaia dele avisar ou não avisar. Então, em relação ao ímpio, se o atalaia, a gente vê aqui no texto, né, trazendo do texto aqui o que a gente leu, os versículos 18 ao 21,
No caso do ímpio, os versículos 18 e 19. Se o atalaia não avisar ao ímpio a respeito do seu erro, o ímpio não se converter, o resultado é a morte. O resultado para o ímpio. E quais as consequências para o atalaia, para aquele que é responsável por levar a mensagem e não levou? Ele vai ser culpado pelo sangue daquela pessoa. E nós vemos aqui, então, no caso do atalaia avisar aquela pessoa, aquele ímpio, do seu caminho, se eu avisar para o ímpio do caminho errado dele, e ele não se converter, qual o resultado na vida dele? Ele vai ter a morte. Como nós vemos no versículo 19, ele morrerá da sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Então seremos livres do sangue do ímpio se anunciarmos a palavra para ele, ainda que ele não se converta. E a terceira combinação é, se o atalaia avisa ao ímpio do seu caminho, ele se converte, e aí nesse caso ele deixa de ser ímpio e ele se torna justo, ocorre a justificação, e aí o resultado disso é a vida. E a consequência para o atalaia, ele estará livre do sangue daquele ímpio. Em relação ao justo, que aqui é nos versículos 20 e 21, as combinações também são 3. No caso dele o atalaia não avisar para o justo que ele se desviou do seu caminho, o justo não se converter, irá gerar a morte, porque ele está no caminho errado. Como eu já falei, se uma pessoa está na igreja, mas está vivendo em pecado, ali se você não avisar para ela, ela vai ficar naquele caminho errado e o resultado final é a morte. Então se nós soubermos, devemos avisar para aquela pessoa, para que ela trilhe o caminho correto. Porque senão, se nós não avisarmos, seremos culpados pelo sangue daquela pessoa. A outra combinação é se nós avisarmos para aquela pessoa, mas ela não nos escutar, o justo, né? Alguém que está na igreja, não nos escutar. Qual o resultado na vida dela? É a morte. Aquela pessoa, ela, na verdade, deixou de ser uma pessoa justa e se tornou um ímpio. Porque mesmo sob avisos, né, mesmo avisando aquela pessoa que ela estava no caminho errado para que ela trilhasse o caminho correto, ela decidiu permanecer no caminho errado e encontrou a morte. Ela se tornou uma pessoa ímpia. Mas porque nós avisamos a ela, estaremos livres do sangue. Não estaremos culpados. Mas se nós avisarmos a ela e ela se converter, o resultado será a vida. É como está no versículo de número 21. Né? Certamente viverá, porque foi avisado, e tu livraste a tua alma. E nós estaremos livres do sangue dessa pessoa. Então vemos algumas conclusões a partir disso daqui. Primeiro nós vemos que para nós não sermos culpados pelo sangue das pessoas, nós temos que anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que é a nossa obrigação, que é como está no versículo do texto áureo, que a gente leu aqui hoje, que Paulo diz, porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. Então é preciso anunciar o Evangelho para que nós não estejamos sob culpa do sangue de outras pessoas. Vemos também Tiago falando a respeito disso, quando Tiago fala no capítulo 4 e no versículo 17, a epístola de Tiago, capítulo 4, versículo 17, Tiago diz assim, aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, se nós sabemos o que é o correto, vemos alguém no caminho errado e não falamos para aquela pessoa, nós seremos culpados pelo sangue daquela pessoa. Devemos falar a verdade para as pessoas. Claro que com sabedoria. Isso devemos pedir a Deus. Mas nunca devemos abrir mão da verdade. Isso nós estudamos na lição passada e ficou bem claro. Não podemos relativizar a verdade. É como ele diz também Tiago no capítulo 5, versículos 19 e 20. Irmãos, se algum entre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro, do seu caminho, um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Então veja, aqui claro ele está falando não que a pessoa que vai trazer a força outra, ou ela que vai converter, não. Ela vai avisar
aquela pessoa que ela está no caminho errado. E aquela pessoa vai tomar uma atitude sob a direção do Espírito Santo de Deus e deixará o seu caminho errado e cobrirá ali os seus pecados, né? E salvará a sua alma da morte. Então essa é a nossa obrigação, é falar, não é converter as pessoas, não é fazer com que as pessoas aceitem a Cristo à força. A nossa única obrigação é falar do Senhor Jesus para essas pessoas. Então, nem todas as pessoas estão abertas a ouvir a palavra de Deus. A nossa função é apenas falar e não de salvar. É como Jesus fala lá em Mateus, no capítulo 10, e nos versículos 13 e 14, onde ele diz o seguinte: e se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pé dos vossos pés. Então veja que nós levamos a mensagem da palavra de Deus. Mas, se aquela pessoa ela recebe a palavra, ela vê que está errada, mas ela decide não se converter dos seus maus caminhos, aí o erro fica com ela. A nossa parte é anunciar a palavra de Deus. Outra coisa que nós vemos aqui como consequência desse texto é que a resposta à mensagem da graça, ela é a fé ou a descrença. E cada uma dessas duas tem a sua consequência. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Quando nós falamos a palavra de Deus, ou seja, aqui foi Deus que falou para Ezequiel. E Deus também ele nos trouxe sua palavra. Ele nos confiou a sua palavra para nós falarmos para outra pessoa. Então não se preocupe. Quando você leva a palavra para alguém, quando você fala para alguém, aquela palavra vai ter o efeito. Seja um efeito de vida. É como diz em Marcos, capítulo 16 e versículo 16, diz o seguinte: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, diante do recebimento da mensagem da graça, aquele que depositar a sua fé, que acreditar naquela mensagem, é salvo. Mas quem não acreditar naquela mensagem é condenado. Então só existem essas duas opções. E para cada uma dessas duas opções existe uma consequência, uma diferente da outra. Crer, vida, salvação. Não crer, morte, condenação. É isso que nós devemos entender. Nós somos responsáveis por levar a palavra, por ir no mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E aí a palavra é quem faz o efeito. Aqui a função de Ezequiel era ir falar. É como Deus fala aqui no versículo 27. Mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca e lhes dirás: assim diz o Senhor. Quem ouvir, ouça. E quem deixar de ouvir, deixe. Porque casa rebelde são eles. Infelizmente, muitas pessoas são assim hoje em dia. Não querem dar atenção à palavra de Deus. Mas o nosso papel nós devemos fazer, que é anunciar o evangelho do Senhor Jesus. Então essa é a lição de hoje. Nós fiquemos com essa lição. Como o autor diz, o nosso compromisso diante de Deus é pregar o evangelho e não converter as pessoas, pois quem as converte é o Espírito Santo de Deus. Continue anunciando a mensagem. É o que devemos fazer com oração, guiados pelo Espírito Santo. Na próxima lição, a lição número 2, estaremos estudando a respeito, né, o título da lição é Vem o Fim. Né? Se você ficou até aqui conosco, acredito que você tem gostado da nossa aula. Eu peço que você curta esse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe também com seus amigos, com seus familiares. Estaremos no decorrer desse trimestre estudando essa lição sobre o livro de Ezequiel. É de grande importância. Peço que você acompanhe todas as aulas. Também temos playlists com aulas de revistas dos trimestres passados. Se você tiver interesse também de estudar, pode acompanhar. E não se esqueça, neste domingo, participe da Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.